Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Eu me chamo Gabriel e nós vamos falar aqui de Disney Lorcana competitivo. Continuando a série dos decks que vão aparecer no DLC e que talvez você deva jogar com eles, hoje nós vamos falar de Dogs. Aqui nesse vídeo do Dogs nós vamos falar deck building, quais decks serão interessantes nesse deck, quais as matchups favoráveis e desfavoráveis, como você deve buildar, dependendo de como estiver o field do campeonato, enfim. Sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo. Vamos pegar aqui a lista do Zen Sayed, que ganhou o DLC de Gent utilizando uma build de Dogs. Seguindo aqui a build de Dogs que ele fez, vamos ver quais são todos os drops dele e explicar por que ele montou esta build e que cartas que a gente poderia substituir ou cartas que a gente poderia incluir, remover para poder ter um melhor desempenho no DLC São Paulo, que talvez Dogs fique popular aqui no Brasil. Começar pelas cartas padrões da decklist: 4 Lady Decisive Dog, 4 Bob Simiruski, 4 Lady Elegant Spaniel, 4 Grandmother Willow, 4 Lilo, 4 Tramp Enterprising Dog, 4 Nani, 4 Lady, o A Lady Shift 3 e 4 Tramp do custo 7. Além disso, estão usando 4 delas Moon Lullaby, 4 Under the Sea e 2 Emerald Chromicon. Essas cartas que eu comentei agora são as cartas que vão padrões nos decks de Dogs. Quais são as cartas aqui que o Zen colocou para poder jogar o DLC Gent, principalmente a Mirror Match e Match do Roxo Cinza, que era um deck bem popular? Ele colocou 4 Rhino, porque o Rhino, junto com a delas Moon Lullaby, vai reduzir ataque, e os ataques dos bichos Roxo Cinza tem muitos bichos com ataque 3, ataque 4. Então o Rhino e a Lullaby faz o trabalho de deixar pronto e apto o Under the Sea para você dar o board wipe. Outra carta aqui que foi adicionada para jogar a Mirror e não para jogar contra decks roxo cinza, roxo vermelho, enfim, foi o Finnick. O Finnick, ele diz o seguinte: quando você joga esse personagem, você paga 2 de mana e pode retornar um personagem com 2 de ataque ou menos para a mão. Por que essa carta é interessante na Mirror? Porque você atrasa a corrida do Dogs. Que como funciona o Dogs? Geralmente você vai fazer turno 1 algum drop 1, de preferência as Ladies ou Bob, caso você tenha Lilo na mão. Depois, turno 2, Grandmother Willow, junto com o outro drop 1, nisso você já vai ter 3 bichos no campo. Por turno 3, você desceu o Tramp, custando 3. Você vai pagar 3 para descê-lo, você vai comprar 3 cartas e vai filtrar sua mão descartando 3. Então, o Finnick na Mirror é bom porque na Mirror é quem canta Under the Sea primeiro ganha. Então o Finnick atrasa, nisso você consegue ir na frente de cantar o Under the Sea. Então ele é bem interessante na Mirror. Outra carta aqui que foi adicionada que varia, essas cartas são bem comuns no deck, mas varia como você joga o ratio deles. Geralmente é de 5, no total, claro, de 5 a 6. Neste caso ele está jogando de 4 Mogli e uma Úrsula. Você poderia jogar de 4 Úrsula e 1 Mogli, 3 Moglis, 2 Úrsulas, enfim, você pode combinar, vai depender muito do field. O porquê que ele está usando 4 Moglis e uma Úrsula? Porque ele imaginou que teria muitos decks que usam ações além de songs. Então, não só ações, itens também. Então o Mogli é muito interessante porque você não ripa a sua ação. O problema é que o Mogli, quem escolhe é o oponente o que vai descartar. A Úrsula, você que escolhe o que descartar, e ela só descarta Song. Mas mesmo assim, aqui vai depender mesmo da sua preferência. Mas o ratio tá certinho de 5, bem interessante. Outra carta aqui que foi adicionada para jogar a Mirror e também acelerar o Under the Sea é o Mickey Ember Champion. O Mickey Ember Champion, ele dá 2 de vida para personagens Ember. Isso quer dizer que os nossos personagens Dual Ink, que são Ember também, ganham 2 de vida. Então, se ele estiver no campo e a Lady e o Tramp estiver no campo, a Lady é um 4/6
E o Trump é um 2/8, então assim, muito forte. E o mais importante dele é que se você possui 2 personagens Ember no campo, ele vira Singer 8, e virando Singer 8, ele canta Under the Sea sozinho. Porque o Under the Sea, hoje, é o melhor remoção do jogo, porque teoricamente você consegue usá-lo de graça, porque como ele é uma Song e Sing Together, você consegue usar sem gastar seus recursos de tinta e ainda continuar jogando no turno. Então assim, essa introdução do Mickey foi muito interessante. Essas são as cartas que foram incluídas para jogar determinados matchups. Agora eu vou explicar carta a carta. A Lady Decisive Dog, ela diz o seguinte: quando você joga um personagem, ela vai ganhar mais 1 de ataque nesse turno. Então para cada personagem que você jogar no turno, ela vai ganhando 1 de ataque. E ela tem o segundo efeito, que é, se ela tiver 3 ou mais de ataque, ela ganha mais 2 de lore, então ela faz quest para 3. O que é interessante? Que ela se enxerga. Então quando você joga ela já ganha esse ataque, só que é durante o turno. E o porquê que ela é interessante? Porque quando a gente chegar aqui na Lady Shift, quando você der o Shift 3 em cima da Lady Decisive Dog, a Lady Decisive Dog ela vai estar no campo e ela vai enxergar a Shift entrando. Então ela vai ganhar 1 de ataque, mas esse 1 de ataque vai para Shift. Então a Shift entra com 5 de ataque no turno. Então assim, tem gente que esquece dessa interação e ela bate 5, conseguindo remover umas coisas interessantes, caso você não consiga ter dado o Under the Sea e dar o Board Wipe. O próximo aqui que eu vou falar da lista é o Rhino. O Rhino, quando ele entra, você tira 1 de ataque do bicho do oponente até o próximo turno, bem forte. Bobs e Miruski. Quando ele entra, você compra uma carta e descarta uma carta. Ele é interessante com a Lilo, que a Lilo, quando ela está no descarte, você pode pagar 2 e jogar ela do descarte do turno. Finnick, como eu já comentei, ele bounça, é interessante. A Ladyzinha, ela é interessante porque ela é 1/2, questa para 1, porém, se tiver um Trump no campo, ela questa para 2. Então, às vezes é interessante jogar ela cedo, porque você vai descer o Trump 7 e ela já vai estar questando 2. A Grandmother Willow, a vovó Willow, ela é interessante porque o efeito dela que veio muito forte, que é 1 vez por turno, você paga 1 a menos pro próximo personagem que você jogar. E assim, não é cada vovó Willow faz isso. Então se tiver 3 vovó Willow no campo, o próximo personagem que você jogar vai custar 3 a menos. Ponto. Não é, vou jogar esse aqui custando 1 a menos, esse aqui custando... Não, é o próximo que você jogar. Então, às vezes, não vale a pena você ter muita vovó Willow no board. Claro, vai depender muito da situação, mas o interessante é ela vir da mão inicial. A Lilo eu comentei, que ela está no descarte, você paga 2 e retorna ela no descarte, só que ela retorna exaurida. O Mowgli, quando você joga ele, o oponente revela a mão e escolhe descartar uma não personagem, então é bem interessante. O Trump Enterprising Dog, ele é bem legal, que ele tem um efeito que é, se você controla uma Lady no campo, ele custa 1 a menos, então se você controlar uma Lady, ele entra custando 1. E se você joga esse personagem, você escolhe um personagem no campo, e esse personagem vai ganhar ataque igual à quantidade de outros personagens no campo. Então vamos supor, você tem 3 personagens no campo, você joga ele vai dar 3 de ataque para um outro personagem, então muito interessante. A Úrsula, diferentemente do Mowgli, quando ela entra, o oponente revela a mão, porém, você escolhe descartar uma Song. Ela só pode descartar Song. Então, ela tem uma limitação, mas tem a sua força também. A outra aqui é a Nani, que quando você joga ela, você olha o 4 do topo do seu deck. Se tiver um personagem de custo 2 ou menos, você adiciona para a mão, revela, claro, e adiciona para sua mão. O Mickey eu expliquei anteriormente. A Lady Miss Perk Avenue, ela é muito interessante porque ela é um Shift 3, então você pode jogar em cima das suas Lady pequena. E o efeito dela é o seguinte, quando ela entra em campo, você retorna até 2 personagens de custo 2 do descarte. Então, às vezes, você tá com a mão vazia só com ela, você consegue voltar coisas do descarte muito interessante pro deck. Outra carta aqui interessante, que pra mim é o coração do deck, não é nem questão de ser interessante, é a carta principal do deck, é o Trump Street Smart Dog. Ele tem um efeito muito interessante, é quando você joga ele, você compra cartas de acordo, você não é obrigatório, você pode comprar cartas igual a quantidade de personagens no campo tirando ele.
Então, se tiver 3 personagens, você compra 3. Se você tiver 4, você compra 4. Se tiver 5 e assim por diante. Porém, você descarta essa mesma quantidade. E por que ele é forte? Porque às vezes você tá com uma carta ruim, um brick na mão, você pode comprar um monte de carta, filtrar sua mão, descartando as cartas que vão ser ruins naquela matchup, naquela situação, e ficando com as cartas mais necessárias. E o outro efeito, o porquê que ele fica muito mais forte, é que para cada personagem em campo, você paga um a menos para jogar, naquele custo um a menos, você paga um a menos para jogar. Então, se você tiver 2 personagens em campo, ele vai custar 5, 3 personagens ele vai custar 4. E por que a Vovó Willow é forte? Porque ela deixa pagar um a menos ainda. Então ela teoricamente conta como 2 personagens no campo. O Trump é muito forte nesse deck. Falando aqui dos não personagens, primeiro vamos começar com as songs, começando pela Delas Moon Lullaby. O efeito dela é bem simples, você escolhe um personagem e ele ganha menos 2 de ataque até o início do seu próximo turno. Compre uma carta. Então ela é legal para você setar o seu combo de Under the Sea e ela compra uma carta, então ela é bem interessante, mas ela é mais interessante pelo combo do Under the Sea. De tanto falar do Under the Sea, o que é o Under the Sea? O Under the Sea é uma action Sync Together de custo 8, não hincável, custo bem alto e não hincável, porém por ser Sync Together facilita muito as coisas. O efeito dela é, o oponente coloca todos os personagens com 2 de ataque ou menos no fundo do seu deck. Então assim, além de ser um board wipe, que ela não vai pro descarte, então o oponente não vai ter acesso para resgatar algumas coisas que foi pro descarte, ela joga pro fundo do deck, então assim, ele nunca mais vai ter acesso a essas cartas, porque no Lorcana ainda a gente não tem muitas cartas de busca, então assim, você vai limar e o cara nunca mais vai ver essas cartas no jogo. Uma remoção muito forte, acho que é a mais forte atualmente do metagame. E por fim, vou falar aqui da Emerald Chromicon. A Chromicon é muito interessante, é um custo 3 não hincável, que o efeito diz o seguinte: no turno do oponente, toda vez que o personagem seu for banido, você pode escolher um personagem no campo para voltar para a mão. Pode ser tanto do oponente quanto o seu. Então isso aqui é bem interessante para você controlar a quantidade, o game state do jogo. Então assim, excelente item, às vezes é o game change total de algumas matchups, que é super importante para o deck de dogs. Aqui eu falei bem por cima de como funciona o deck. Vamos ver aqui, são 60 cartas, 18 não hincáveis, 42 hincáveis. E a curva aqui fica bem na 1, 2. Depois aqui a gente fala lá por cima como foi o deck. Esse aqui foi o deck campeão do DLC Gent. Eu vou falar quais cartas que você pode incluir no deck, quais cartas são interessantes, quais cartas a gente pode ver mais no deck. Isso vai depender muito como eu falei, do metagame, do field do DLC aqui de São Paulo, que vai ser um pouco diferente do DLC da Europa. Mas enfim, vamos lá, que eu vou mostrar aqui as decks que podem ser substituídas. Já passei aqui como é a ideia do deck, agora eu vou passar para vocês quais decks que podem ser substituídas, vai depender de como tá o metagame, o que você está encontrando no seu field, enfim. Começando aqui pela Gogô Tamago. Gogô Tamago é um custo 2, hincável, ela é evasiva, 2/2, questa para 1. Porém o efeito dela é o seguinte: quando você joga essa carta, você pode pagar 2 extra, então ela é um custo 4, vamos dizer assim, para ganhar lore igual o dano que um personagem oponente possui. Não é ela que vai ganhar lore, é você. Então ela é um lore instantâneo. Por que ela é legal jogar no deck de dogs? Porque o deck de dogs às vezes está numa matchup que ele não consegue fechar jogos, porque o cara vai começar a bater e remover seus personagens. E nisso ela vem pra fechar o jogo. Às vezes é um personagem muito grande, que vai estar com muito dano. Aí ela entra pagando 4 e já, sei lá, estoura ganhando 3, 4, às vezes até 5 de lore. E você consegue fechar o jogo. Ela é bem interessante, gosto bastante dela. Segunda aqui, que eu acho bem interessante também, coloquei aqui por ordem de relevância, é a Daisy Duck, custo 1, não hincável, 1/4, questa para 2. Aí quando ela questa, o oponente revela o topo. Se for um não personagem, ele coloca debaixo do deck. Se for um personagem, ele adiciona pra mão. Essa carta é muito boa pra jogar em metagames muito controle, porque você vai começar a tirar as ações, os itens do oponente, e ele não vai ter como rampar se for um azul, não vai ter como seguir com a estratégia dele, então isso é bem interessante. Agora, no metagame que tenha muito deck agro, ela não é tão interessante porque você vai encher a mão do cara de personagens e isso não é legal. Por isso que no deck do Zen que eu mostrei, ele tava voltado pra jogar Mirror, ela foi cortada, mas ela era uma carta de total relevância no deck, que ia quase em todos. Se você montar uma build com ela, não tá errado, eu acho que tá até certo, é bem forte. O único problema é que ela é não hincável, aí seu deck começa a ter muita não hincável e você começa a ter uns bricks esquisitos.
mas ela é bem legal. Outra aqui que eu acho interessante, que era a nossa antiga vovó Willow, é a Lady Family Dog. Ela é um custo 3, incável, 2/2, questa para 2. Efeito dela é quando ela entra, ela pode descer junto com ela um personagem de custo 2 ou menor. Então, teoricamente, ela entra trazendo outro. O porquê que eu acho que ela vai voltar de relevância? Porque antes era um custo 3, demorava. Com a vovó Willow, ela teoricamente vira um custo 2. Então, um custo 2 descendo um outro custo 2. Eu acho isso bem forte, bem relevante para jogar Mirror ou para jogar uma matchup que você precisa agrar bastante. Ela é bem legal. E coloquei aqui como relevância que pode ser que apareça em alguns torneios a volta da Lady para dar o ar da graça aí. Continuando aqui, eu coloquei o Rajá. O Rajá, como aqui no Brasil ainda não chegou o Interspell, Nani no caso, o Rajá é bem interessante porque ele é fácil acesso, ele é barato e ele faz um bom trabalho. Ele é um bodyguard 3/4, então ele vai proteger os personagens baixos, de custo baixo, de challenge. E assim, um corpo muito bom para fazer trocas às vezes e sair vivo. E ele é bem legal e acho que tá fácil de achar, mais fácil que a Nani no caso, mas assim, a Nani é muito superior a ele. Mas eu coloquei aqui como uma opção caso você não encontre a Nani, é bem interessante. Agora eu vou falar de umas techs que pode ter no seu deck, mas eu acho que a relevância dela deu uma leve baixada. Primeiro é a Web Vanderquack. Ela é um custo 1, incável, 1/2. Efeito dela é quando você joga ela, você escolhe um personagem para ganhar mais 1 de ataque. Era ela legal quando você precisava agrar muito, só que agora, por incrível que pareça, o Dogs não tá, dependendo da matchup, querendo agrar muito. Ele quer segurar um pouco para poder dar o combo do Underdc. Aí o efeito dela era você descer e dar mais 1 de ataque pra Lady Decisive Dog. Provavelmente você descia um outro drop 1, e aí a Lady já custava pra 3, então ela era bem interessante, só que ela foi perdendo bastante prioridade por conta da vovó Willow e como ela transformou o deck do Dog. E a outra aqui na verdade, é um combinho. Você tem que usar tanto a Web Vanderquack pequena quanto a grande, que é a Web Vanderquack grande, que ela é um Shift 2/4, ela é um Ward, então dificilmente alguém vai tirar com ação. E ela tem o efeito que toda vez que ela questa, se o seu oponente tiver mais tinta que você coloca a carta do topo do seu deck na tinta. Então ela é meio que um ramp que tava faltando pro verde, principalmente em matches que você vai jogar contra azul, provavelmente, e o azul vai estar muito na frente em tinta, e você, pra não ficar tão atrás, você usava ela. O porquê que ela foi baixando de prioridade? Primeiro, a Web Vanderquack pequena, ela foi perdendo prioridade por conta da Mirror, e como o deck de Dog foi se tornando um deck que espera para dar o combo de Underdc. E a outra é, por ela ser um ataque 2, ela vai tomar o Underdc, então ela fica bem menos relevante no formato atual, mas ela ainda tem seu valor, caso você tenha e não tenha o que substituir, não tenha o que colocar. Acho que vale a pena testar, vai se sair muito bem, porque ela custa para 2 também, ela pode entrar no turno 2, ela é bem legal. E por fim, e não menos importante, eu coloquei o Trump de custo 6, ele é um 2/8, incável, Shift 4, durante o turno do oponente, toda vez que um personagem seu for banido, você compra uma carta. E por que eu coloquei ele aqui? Antes não tinha prioridade nenhuma, era bem ruim, enfim, não bem ruim, ele só não era tão relevante. Mas agora com a vovó Willow, teoricamente ele vira um Shift 3, então você pode dar o combo de Underdc tanto com a Lady, fazendo Shift 2 no caso, quanto com ele fazendo Shift 3 no turno 3. Essa é a graça. Você às vezes precisa fazer o Turbo Underdc e às vezes você não tem as 4 Lady, mas você tem o Trump, aí vale a pena. Então você dá o Underdc com o Trump, que a pessoa não... Essa aqui a pessoa não tá esperando. Ela tá esperando o Underdc de Lady, mas o Underdc de Trump ela não tá esperando. E eu acho que essa carta é legal pra você aumentar as suas chances de dar o Turbo Underdc. Eu vou mostrar então como se faz o mulligan deste deck aqui, utilizando uma lista que eu gosto de jogar pra vocês terem uma noção de como funciona. Vamos ver? Bom, para falar do mulligan aqui, eu vou mostrar o deck que eu estou usando atualmente para jogar de Dogs. Aqui é a lista, se vocês quiserem, depois eu deixo na descrição do vídeo para vocês terem um acesso. E assim, tá tendo um bom desempenho, tô gostando bastante. E vocês podem dar uma olhada aqui e fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Vou testar agora aqui o mulligan. Testar o mulligan primeiro contra Blurple. Blurple para Dogs é uma match bem favorável, porque Blurple tem dificuldade com um board muito grande, porque o Blurple é muito spot removal. Então aqui o que você quer é tentar
agrar o máximo possível. E o Blurple, por usar roxo, o roxo hoje está muito sensível ao Under the Sea. Então, ou você agra e ele não tem como lidar, ou você espera e só dá o Under the Sea corretamente, que também o cara não vai ter como lidar. Essa matchup pro Dogs é bem favorável. Começando aqui, a gente vai ter a Lady 5, Mickey, Rhino, Trump, Lady 1, Under the Sea, delas no Lullaby. A gente sabe que o roxo Blurple não tem as cartas de custo 6, que é a Demona, o custo 5 Hades, o custo 7 Hades, são os que não vão ter ataque 2, que você poderia manipular, mas nesse início de game não é tão interessante. Eu não ficaria com Under the Sea, porque você precisa da sua vovó Willow. Aqui eu também não deixaria o Rhino e nem o Mickey Mouse, o Mickey Amber Champion. Eu voltaria também a Lady Shift, ficaria só com a Lady 1 e o Trump, porque aqui a Lady 1 é o seu drop 1 e o Trump vai ser o que você vai buscar o que precisar no decorrer do jogo. E a gente aqui tá procurando a vovó Willow para poder acelerar ainda mais o jogo e o Blurple não ter tempo de rampar o suficiente. Tá, aqui é interessante porque a gente pode ter o turno 1 ok, normal. Turno 2 a gente jogar a Úrsula e tirar uma canção, provavelmente uma Into the Unknown, uma Let It Go, que às vezes ficou na mão do Mulligan. E aqui com a Chromicon é bem legal, porque toda vez que ele for remover você vai voltar, vai esquisitar o jogo e vai ficar bem interessante. E aqui você já tem o Under the Sea, o Trump você vai buscar outra coisa pra poder lidar bem com o matchup. Isso aqui foi indo na play, vamos fazer indo na draw. Na draw, você vai querer priorizar mesma coisa, seu drop 1, seu Trump e a sua vovó Willow para poder acelerar. O Amber Champion nessa situação acho que não é tão interessante. Vou ficar com um Trump porque o Trump já busta a Lady e a Lady já faz um estrago no early game que o Blurple não tem como lidar. E eu voltaria essa Lady também, ficaria com Bob, Lady, Trump na draw. Aqui tá bem interessante para agressivar. Aqui você pode dar Lady turno 1, turno 2 Bob descartando Finnick, Lady e Trump para boostar, então assim já vai acelerar bastante. E tem a Lullaby, aqui você buscar o Under the Sea, provavelmente você dá um Under the Sea bem forte do cara, então assim, bem legal. Vamos tentar agora com roxo e cinza. Roxo e cinza é uma match que é bom você manipular o ataque e você precisa dar um Under the Sea bem feito, principalmente combando com a Lullaby. Então com o roxo e cinza eu seguraria a Lullaby, eu seguraria o Trump. Eu seguraria um drop 1, que é interessante, mas essa Lady não. Essa Lilo aqui também não. Esse Rhino não. Acho que aqui daria pra voltar todos os drop 1s. Porque a gente tem, se eu não me engano, 18 a 19 drop 1s. A chance de vir outro drop 1 é muito forte. Mas a Lullaby e o Trump se seguraria, principalmente pro Trump caçar no NDC. Tá, excelente Mulligan aqui. Não veio a árvore, infelizmente. Mas aqui você já pode dar Bob descartando Lilo. Depois descer duas Lady. Aí na Lullaby caçar no NDC. E assim... com a Lullaby dá o combo e caçar o Under the Sea com o Trump. E assim, provavelmente você vai dar um board wipe porque o drop 1 dele vai ter menos de 2 de ataque. O drop 2 dele vai ser uma Calhoun ou a Mulan, a Calhoun ou a Pocahontas. Aí você decide se você quer dar o Lullaby nela, porque elas têm 3 de ataque. Drop 3 vai ser um Gênio do livrinho ou um Cheshire Cat, que é aí que eu acho que é um bom alvo para você dar a Lullaby. Drop 4 vai ser um Gênio, que alguns roxos cinzas estão cortando o Gênio, mas vai ser um Gênio. E assim, cara, se você der a Lullaby no drop 3 dele, provavelmente o cara não volta no jogo, porque ele vai estar com a mão vazia e vai ser difícil se recuperar dessa situação. Indo na draw agora contra a roxa e cinza. Indo na draw aqui tá muito bom, porque você veio com a vovó, tem o Bob com a Lilo para descartar, tem a Lady para iniciar o jogo, tem o Rhino.
Cara, aqui eu não ligaria não, ficaria com essa mão, porque é turno 1, você pode dar essa Lady, se for interessante, você incar o Rhino e dar essa Lady. Turno 2, dependendo do que vir de draw, você pode dar a Ink, dependendo da draw que for, você pode até dar a Lullaby como Ink, jogar a vovó, descer o Bob, comprar uma carta, descartar a Lilo. Então já vai ter 3 cartas no board, mais a Lilo no descarte. Sim, essa mão veio perfeita. E agora, não menos importante, a Mirror. A Mirror, o que você quer fazer? Você quer dar o Under the Sea primeiro e não tomar o Under the Sea do oponente. Então, aqui o que a gente precisa? A gente precisa do drop 1. Para não tomar o Under the Sea é legal você ter um Mob e uma Úrsula. Não precisa do Rhino, porque o Rhino não tem que diminuir ataque. Essas 2 ladies, por enquanto, é ruim. Só o Mogli acho que é suficiente. E este Finnick, eu ficaria com o Finnick porque eu acho que dependendo da situação como você tiver, independente de como vier o Mulligan, se você não conseguir agrar para fazer o Under the Sea e o cara tiver no range fazendo o Under the Sea, você consegue atrasá-lo também e meio que voltar o game state para você. Tá, aqui tá bem legal mesmo. O Under the Sea já veio na mão com a Lullaby. Então se você tomar um Mogli, você descarta só a Lullaby. Isso aqui tá bem legal mesmo. Agora indo na draw, também é a mesma situação. Indo na draw aqui, dá pra... Na draw aqui é a questão do Turbo Under the Sea. Então, eu acho interessante segurar os 2 Under the Sea. Vai ser meio loucura da minha parte, mas eu acho que é legal. Por quê? Porque se você tomar um Mogli ou uma Úrsula, você tá com ele uma outra na mão e ainda você tá com a sua Imposition tranquilo. Aqui eu voltaria o Trump e a Nani. Eu deixaria o Mickey justamente por ele ser o Singer 8. E você tá com a Árvore, então você agiliza bastante. Mas eu voltaria aqui para ter o seu drop 1 para acelerar o game. O Mogli para tirar uma coisa dele. Tá, aqui você não teve drop 1, foi bem ruim. Talvez teria sido interessante você ter voltar uma Under the Sea. Mas é que a chance de tomar o Mogli era muito grande. E aqui acho que o Turbo Under the Sea seria legal para dar o Turbo Under the Sea com Mickey e Amber. Ia ser legal porque você netou o Trump. Então o cara, geralmente você dá o Mogli e a Úrsula pós-Trump para arrancar o que ele buscou. Bom, é esse do Mulligan. Espero que tenham gostado. Eu não vou conseguir mostrar a gameplay para vocês, porque como não é um aplicativo oficial, não vai ser interessante. Acho que a Ravensburger não gosta, então eu posso mostrar um gameplay físico, mas aí seria em outro vídeo, senão esse aqui fica muito longo. E assim, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que gostou, o que não gostou, o que posso melhorar, o que não pode melhorar. E assim, estou aqui para aumentar a comunidade lorcana no Brasil, que ainda é pequena. O pessoal ainda não tem tanto o conhecimento, a malícia do jogo. E eu quero que o jogo cresça o quanto antes e fique num patamar gigantesco, porque, cara, adoro Lorcana e acho que muitas pessoas ainda vão ter essa paixão que eu tenho pelo jogo. Bom, é isso. Um abraço e espero que tenham gostado.